Oi, pessoal. É o Ricardo, professor de matemática da UEMP, do CCSA. Eu vou falar para vocês um pouco hoje sobre aplicações de exponenciais no mundo econômico. Primeiro sobre produção, produção cresce exponencialmente. Depois sobre a famigerada fórmula da matemática financeira dos juros compostos. Então, eu vou iniciar agora com um exemplo de produção que é simples, vou formalizar ele simplesmente e depois eu vou falar para vocês um exemplo de matemática financeira, certo? Então, ok, vamos lá. Vamos pensar no seguinte probleminha bem básico. Uma empresa, ela produziu num certo ano 8.000 unidades de determinado produto e o aumento anual de produção é de 50% ao ano. Então, vamos ver o comportamento dessa empresa. É bem simples. No primeiro ano, tá? No ano zero, né? Vamos colocar no zero, T0, 8.000, certo? E a cada ano, a produção, né? Vou colocar aqui, que é produção, vocês acostumarem com a nomenclatura da economia, que cresce 50%. Então, vamos pensar num método de sistematização bem simples. Então, T igual a zero implica em 8.000 unidades. T igual a 1, ela cresce 8.000, tá? Mais 50% de 8.000, certo? Então, aqui dá 4.000, dá 12.000 no total. Aí, no segundo período, galera, você não é um crescimento exponencial, então ela não cresce em cima do primeiro período, ela cresce sempre em cima do segundo período, então ela cresce aqui assim, ó, 8.000, né, vezes 50%, mais 50% dos 8.000 vezes 50%. Ou, desculpa, tá? Não é 8.000 vezes 50%, não. Formalizei errado aqui. A gente pode ser assim, ó, 50% mais 8.000. Bem? E assim vai, né? Sendo recursivo até t igual a n. Se nós observarmos, então, somente T1, nós temos o seguinte. T1. Depois a gente pula para T2 e a gente formaliza para todo mundo. Então, eu tenho... Voltei muito aqui. Então, eu tenho o seguinte. Esse crescimento foi 8.000 mais 0,5 de 8.000. 8.000 é comum para os dois, então eu tenho um crescimento de 1,05 vezes 8.000. Certo? Guardem isso. Segundo período, então. Segundo período é assim, ó. T2, né? É 1,05 de 8.000, que é a minha produção no tempo 1, mais 1,05 de 1,05 vezes 8.000. Certo? Que é o crescimento. Se eu isolar, então, 1,05 vezes 8.000, nós temos o seguinte, ó. 1,05 vezes 1,05, desculpa, 1 mais 0,5. Vocês notarem, só por deixar em evidência, esse camarada aqui é comum para ambos, né? Certo? Aqui não é 1,05 não, desculpa, aqui é 0,5. Tá? Aqui é 1. Camarada é comum para ambos, então fica assim, ó, 1 mais 0,5 vezes 1,05 de 8.000. Então fica assim, 1,05 vezes 1,05 vezes 8.000. Então aqui fica 1,05 ao quadrado vezes 8.000.
Se eu fizer isso para T, eu tenho a famigerada fórmula da matemática financeira, tá? Aqui é da produção também, tá? Então, a famigerada fórmula do crescimento de um determinado item. Então, fica assim, quantidade, né, produzida em T, nada mais é que 1 mais a taxa T de crescimento, não vou confundir com T de minúsculo, então, vou colocar a taxa G, taxa de crescimento, elevado ao tempo, vezes Q0, certo? Aqui eu tenho, então, a taxa de crescimento exponencial da produção em um determinado período. Ah, professor, então quando T vale 10, quanto vai ser a produção? Basta substituir aqui, ó, Q de 10 é igual a 1 mais 0,5, que o G, a taxa de crescimento da produção é 0,5, elevado a 10 vezes 8.000, certo? Então, é 1,5 elevado a 10 vezes 8.000. Aqui você tem que usar calculadora científica, tá? 1,5 elevado a 10 é um número bem grande, tá? Então, eu vou pegar a calculadora aqui para fazer a conta. Então, 1,5 elevado a 10 vezes 8.000. 1,5 elevado a 10 é 57,6 vezes 8.000. Então, a produção é de 461.000 unidades. Geralmente, galera, esse, né, 461.320 unidades. Geralmente, a taxa de crescimento da produção não é tão grande assim, tá? Se for exponencial. Por quê? Porque a empresa tem que produzir em larga escala e os custos devem ser considerados, tá? Então, esse é um primeiro exemplo. Agora, vamos pensar num exemplo simples. Você emprestou, tá? Você emprestou de uma financeira R$ 1.000. Você emprestou R$ 1.000. Montante, né? Isso aqui é o montante. Isso aqui é o início da situação. Isso aqui não é o montante, isso é o início da situação. Isso é capital inicial, certo? Equivalente ao capital inicial. Montante é o que você tem em um determinado momento. Você vai pagar em, sei lá, não sei quanto você vai pagar, tá? E a taxa de juros é de 12%. Então, a taxa de juros é 12%. Vamos ver o comportamento desse empréstimo, tá? Conforme o tempo. Então, olha só. De início, você não paga nada. No T0, se você prestar num dia e pagar no mesmo dia, você não paga juros. Certo? Tem a taxa de administração, aí você conversa com a sua financeira. Entretanto, se você, no T0, né, que está a sua própria dívida, então é R$ 1.000, certo? Passar um mês, vai ser vai ser ICC mais os juros, reais, mais 12% dos 1.000, certo? 1.000 aqui que eu tenho em comum, então deixei em evidência o 1.000 e escrevo 12% como 0,12. Eu tenho o seguinte, ó, 1 mais 0,12 vezes 1.000. Então fica 1,12 vezes 1.000. Tudo bem? Para o tempo seguinte, mesma coisa, só que em cima de quem? Do juros sobre juros. Então, eu tenho o seguinte, 1,12 vezes 1.000 mais 0,12 de 1,12 vezes 1.000, certo? Eu tenho esse camarada aqui em evidência, esse camarada como termo comum, deixa em evidência. Então, fica assim, ó, 1 mais 0,12 vezes 1,12 vezes 1.000. Então, eu tenho aqui 1,12 vezes 1,12 vezes 1.000. 1,12 ao quadrado
vezes 1.000, tá? E se for para um tempo n, é só generalizar aqui o expoente para n. Fica 1,12 elevado a n vezes 1.000. Isso é a formalização da fórmula dos juros compostos da matemática financeira, onde, se você definir o M como montante, aquilo que você vai ter no final, ser o capital inicial, aquilo que você começa a investir ou emprestar, não sabe? Os juros é aquilo que você, é o prêmio que você paga ou você recebe em determinado empréstimo, em determinado crédito, e o tempo é aquilo que está correndo. Então, nada mais é que um montante em determinado período, nada mais é que a multiplicação do capital vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo. Então, naquele caso, era assim, ó, a taxa de juros não era 12, o tempo lá está correndo, e o capital inicial era 1.000. Nós temos o seguinte, 1.000 vezes 1,12 elevado a t, que é a mesma coisa de 1,2 elevado a t vezes 1.000. Então, por exemplo, para o t, se você empresta e paga daqui a 6 meses, você tem 1.000 vezes 1,12 elevado a 6. Opa, elevado a 6. Aqui você tem que usar a calculadora também. Então, você digita 1,12 elevado a sexta, que é 1,974 vezes 1.000. Vezes 1.000, e dá R$ 1.974. Então, você vai pagar R$ 974 de juros. É muita coisa, não? Quem emprestou 1.000. Mas essa é a vida de quem trabalha no mercado financeiro. Certo? Então, galera, esses dois exemplos que eu cito para vocês, que tem aplicação na economia em relação às exponenciais, certo? Então, eu agradeço a atenção de todos. Tenham uma boa semana. Até a próxima. Valeu.